Minha enteada me acusa de ter destruído o casamento dos pais dela e exige que eu confesse o caso, mas não há nada a confessar, exceto que ela destruiu a própria felicidade e a da mãe. Eu, um homem de 38 anos, preciso contar o que aconteceu entre a filha da minha esposa, Eve, de 20 anos, e eu. Estou casado com Zara, uma mulher de 41 anos, há 4 anos. Ela tem uma filha, Eve, do casamento anterior. Conheci Eve quando ela tinha 12 anos, logo depois que Zara e eu começamos a sair. Zara trabalhava na mesma empresa que eu, durante cerca de 8 meses. Estávamos em departamentos diferentes e mal interagíamos, exceto em alguma reunião de projeto ou evento da empresa. Naquela época, eu namorava outra pessoa, e Zara parecia felizmente casada, de acordo com as fotos de família na mesa dela. Saí desse emprego para me juntar a uma startup e nunca mais pensei em Zara. Cerca de 2 anos depois, encontrei Zara na festa de aniversário de um ex-colega. Ela me disse que estava passando por um divórcio, que o marido havia saído de casa 6 meses antes e que os papéis estavam quase finalizados. Conversamos a maior parte da noite e eu a convidei para tomar um café algum dia. Foi assim que tudo começou. O divórcio havia sido complicado. O ex-marido de Zara, Peter, alegava que ela tinha um caso, embora nunca tenha mencionado ninguém em específico. Zara me disse que ele era paranoico e controlador, sempre a acusando de traição quando ela trabalhava até tarde ou saía com as amigas. Ela dizia que o casamento já havia terminado muito antes da separação física. Quando Zara e eu começamos a sair, Eve parecia me aceitar razoavelmente bem. Tentei não forçar a barra como figura paterna, mas ajudava com as tarefas escolares se ela pedisse e a levava aos treinos de futebol quando Zara não podia. Eve era educada, porém distante, o que me parecia normal para uma menina cujos pais acabaram de se divorciar. As coisas mudaram quando Eve fez 15 anos. Ela começou a fazer comentários sobre homens que deixam suas esposas por mulheres mais jovens. Zara é apenas 3 anos mais velha do que eu, então achei isso estranho. Depois, ela começou a fazer perguntas muito específicas sobre como Zara e eu nos conhecemos, querendo datas exatas e detalhes. Contava nos dedos e dizia coisas como que coincidência com as datas. Quando explicávamos que nosso relacionamento começou depois que os papéis do divórcio foram apresentados, Zara finalmente me contou que Peter vinha enchendo a cabeça de Eve com histórias sobre um suposto caso. Ele afirmava que Zara se encontrava às escondidas com um colega de trabalho e que foi por isso que o casamento terminou. Como Eve sabia que eu havia trabalhado com sua mãe, fez 2 mais 2 e chegou a 5. Zara tentou explicar que mal nos conhecíamos naquele trabalho e que ficamos 2 anos sem contato até nos reencontrarmos, mas Eve não acreditava. Eve começou a passar mais tempo na casa do pai e menos conosco. Quando vinha, agia como se eu fosse um predador que roubou a mãe dela. Zara tentou conversar com Peter para que ele parasse de envenenar Eve, mas ele dizia que apenas estava sendo honesto sobre o que acreditava ter acontecido. Dizia que Eve merecia saber a verdade sobre por que sua família se desfez. O advogado de Zara recomendou que ela não forçasse muito, já que o acordo de custódia funcionava e Eve estava perto de poder decidir com quem queria morar. Quando Eve começou a faculdade, mal falava comigo. Vinha para casa nas férias e agia como se eu fosse invisível. Zara tentava me incluir nas conversas, mas Eve respondia com monossílabos ou simplesmente se retirava. Era como viver com um fantasma que me odiava ativamente. O pior era ver como isso afetava Zara. Ela chorava depois que Eve ia embora, se perguntando se deveria ter lutado mais para limpar nossos nomes ou se havia falhado como mãe. Sugeri mostrar a Eve nossos antigos e-mails de trabalho para provar que mal interagíamos, mas Zara disse que isso pareceria que estávamos nos esforçando demais e poderia piorar a situação. No mês passado, Eve voltou para casa nas férias de verão após terminar o 2º ano da faculdade. Ela estava morando nos alojamentos e trabalhando meio período durante o semestre, então não a víamos muito. Zara estava empolgada com o retorno da filha, planejando jantares em família e noites de cinema. Eve aceitou voltar para casa, mas passou a maior parte do tempo trancada no quarto ou saindo com amigos. A tensão na casa era palpável. Eve resmungava ao responder às perguntas de Zara e me ignorava completamente quando eu tentava conversar. Quase todas as noites jantava no quarto e deixava os pratos sujos para Zara lavar. Quando Zara pedia que ela ajudasse nas tarefas domésticas, Eve se recusava a contribuir com qualquer coisa. 3 semanas após o retorno de Eve, as coisas chegaram a um ponto crítico. Eu estava trabalhando de casa na sala quando Eve desceu e ligou a televisão. Aumentou o volume tanto que eu não conseguia me concentrar na videoconferência.
Esperei que ela percebesse que eu estava trabalhando, mas ela simplesmente se jogou no sofá olhando o celular enquanto um reality show tocava altíssimo. Quando minha chamada terminou, pedi a Eve que diminuísse um pouco o volume, pois teria outra reunião em 1 hora. Ela disse que aquela também era a casa dela e que podia assistir TV no volume que quisesse. Expliquei que precisava de silêncio para trabalhar, mas ela aumentou ainda mais o volume. Foi então que começou a gritar. Disse que eu não tinha o direito de dizer o que ela podia ou não fazer na casa da mãe. Me chamou de destruidor de lares, me acusou de ter destruído sua família e arruinado sua infância. Disse que eu era um homem patético que não conseguiu encontrar sua própria mulher e por isso teve que roubar a esposa de outro. Me acusou de manipular Zara e colocá-la contra ela. O pior foi quando me chamou de interesseiro. Disse que claramente eu me casei com Zara por causa do dinheiro e da estabilidade que ela oferecia, porque eu era preguiçoso demais para construir meu próprio sucesso. Afirmou que todo mundo via que eu estava usando Zara e que o pai dela sempre teve razão sobre mim. Disse que eu a enojava e que desejava que Zara nunca tivesse me conhecido. O que mais me doeu foi ela me chamar de interesseiro, porque na verdade eu ganho mais do que Zara e recusei um emprego melhor remunerado para evitar um estilo de vida estressante que pudesse afetar nossa família. Não sei de onde ela tirou que eu estava com Zara por dinheiro, mas provavelmente foi mais uma mentira do pai. Quando finalmente ficou sem palavras, disse a ela que precisava sair de casa e só voltar quando pudesse se comportar com respeito. Ela riu e disse que não pretendia sair, porque aquela era a verdadeira casa dela, não a minha. Respondi que ela sempre seria bem-vinda, mas não se viesse me tratar como lixo. Eve pegou as chaves e saiu furiosa. Zara chegou 1 hora depois. Quando contei o que aconteceu, ela tentou ligar imediatamente para Eve, mas só caía na caixa postal. Eve não voltou naquela noite nem respondeu às mensagens de Zara. Zara ficou desesperada, ligando para as amigas da filha, até para Peter, para ver se alguém sabia de algo. Peter ligou para Zara no dia seguinte, furioso. Eve havia chegado chorando ao apartamento dele e contou que eu a expulsei de casa por ver televisão. Disse que eu fui verbalmente abusivo e que falei coisas horríveis sobre seu pai. Peter disse que sempre soube que eu era uma má pessoa e ameaçou chamar a polícia se eu algum dia encostasse um dedo em sua filha. Zara tentou explicar o que realmente aconteceu, mas Peter respondeu que a versão dele era mais crível, considerando meu suposto histórico de destruir casamentos. Disse que Eve ficaria com ele de forma permanente e que Zara poderia visitá-la se quisesse, mas que eu não era bem-vindo. Zara passou os 3 dias seguintes tentando entrar em contato com Eve, deixando mensagens de voz, implorando para que ela ligasse. Eu só queria ser tratado com o respeito básico que qualquer pessoa merece em sua própria casa. Como se lida com uma enteada que te vê como inimigo, não importa o que você faça. Atualização 1. Zara e eu mal conversamos durante vários dias. Ela não estava exatamente com raiva de mim, mas estava de luto pela perda do relacionamento com Eve. Zara sentava-se ao lado do telefone esperando por chamadas que nunca vinham. Começou a trabalhar mais horas para evitar voltar para casa. Eu tentei dar espaço, enquanto também oferecia apoio, mas toda a conversa, de uma forma ou de outra, acabava girando em torno de Eve. 1 semana após a briga, Peter ligou para Zara exigindo que ela escolhesse entre Eve e eu. Disse que Eve se recusava a fazer terapia ou participar de uma mediação familiar enquanto eu estivesse presente. Alegou que Eve estava tendo crises de pânico e não conseguia dormir porque se sentia insegura ao saber que eu morava em sua antiga casa. Peter disse que, se Zara realmente amasse sua filha, deixaria o marido e tentaria reconstruir a relação. Zara disse a Peter que não iria me deixar, mas que sim, queria consertar as coisas com Eve. Peter respondeu que isso não era suficiente e desligou o telefone. Zara chorou por horas após essa ligação. Repetia que nunca pensou que teria que escolher entre a filha e o marido. No dia seguinte, Zara dirigiu até o prédio de apartamentos de Peter e esperou no estacionamento até que Eve saísse. Quando finalmente a viu, aproximou-se e perguntou se podiam conversar. Eve disse que não tinha nada a dizer a menos que eu não fizesse mais parte da vida dela. Zara explicou que isso não ia acontecer, mas que queria entender o ponto de vista da filha e encontrar uma maneira de seguir em frente. Eve disse a Zara que nunca conseguiria se sentir confortável perto de mim por causa do que eu fiz com sua família. Disse que era nojento que a pessoa que destruiu o casamento dos pais ainda estivesse presente. Afirmou que tentou me aceitar por anos, mas que não conseguia mais fingir depois que eu a expulsei de casa. Disse que, se Zara escolhesse o marido em vez da própria filha, então não era a mãe que ela pensava conhecer. Zara voltou dessa conversa completamente arrasada.
Quando tentei consolá-la, ela se afastou e disse que precisava de espaço para pensar. Naquela noite, dormiu no quarto de hóspedes pela primeira vez desde que nos casamos. Nos dias seguintes, Sarah começou a questionar tudo sobre o nosso relacionamento. Perguntou-me se eu achava que Peter talvez tivesse razão e se tínhamos tido algum tipo de envolvimento emocional antes que o divórcio fosse finalizado. Perguntava-se se estava mentindo para si mesma sobre a linha do tempo do nosso relacionamento. Chegou até a sugerir que talvez devêssemos nos separar por um tempo enquanto ela tentava consertar as coisas com Eve. Foi então que percebi que Sarah realmente estava considerando me deixar para recuperar a filha. A mulher que tinha sido minha companheira por anos estava pronta para jogar fora nosso casamento com base na versão dos fatos da filha, a qual era influenciada pelo pai. Eu disse a Sarah que ela tinha que decidir o que queria, mas que eu não ia implorar para que ela ficasse comigo. Sarah mudou-se permanentemente para o quarto de hóspedes e passou a visitar Eve com frequência no apartamento de Peter. Voltava para casa e me contava sobre as visitas, como Eve parecia mais feliz quando eu não era mencionado. Sarah disse que Eve estava disposta a reconstruir a relação se eu não fizesse parte da equação. Perguntou-me se eu consideraria me mudar temporariamente para dar espaço a Eve e permitir que ela voltasse para casa. Respondi que não iria sair da nossa casa só porque a filha adulta dela não conseguia lidar com o fato de dividir o espaço comigo. Disse que, se Eve quisesse ter uma relação com a mãe, teria que aceitar que Sarah era casada comigo. Sarah me disse que eu estava sendo irracional e que a estava colocando numa situação impossível. O ponto de ruptura chegou há 2 semanas, quando Sarah anunciou que estava considerando pedir a separação. Disse que não conseguia continuar vivendo com esse conflito constante e que precisava priorizar a relação com Eve. Afirmou que ainda me amava, mas que não podia sacrificar a filha pelo casamento. Sarah disse que esperava que eventualmente pudéssemos resolver as coisas, mas que a filha tinha que vir em primeiro lugar. Naquela noite, fiz uma mala e fui para a casa do meu irmão. Disse a Sarah que me ligasse quando tivesse os papéis do divórcio prontos ou que eu mesmo os pediria ao meu advogado, mas que eu não iria mais continuar participando disso. Sarah chorou e disse que não queria que eu fosse embora, mas também admitiu que não podia se comprometer a me escolher em vez de Eve. Tenho ficado na casa do meu irmão nas últimas 2 semanas. Sarah me liga a cada poucos dias para saber como estou, mas não me pediu para voltar para casa e não mencionou os papéis. Suponho que será minha responsabilidade cuidar disso. Ela diz que Eve tem voltado a visitar a casa e que estão reconstruindo a relação. Sarah garante que Eve é como outra pessoa quando eu não estou. Brinca como quando era criança. Enquanto isso, estive me reunindo com um advogado. A casa está em nome dos dois e temos contas bancárias compartilhadas, então uma separação seria complicada. O advogado me disse que tem um bom caso para ficar com a casa, já que contribuo mais com a hipoteca. Meu irmão acha que eu deveria lutar por Sarah e não deixar que Eve destrua nosso casamento. Ele me diz que Sarah está sendo manipulada pelo ex-marido e pela filha e que vai se arrepender de escolhê-los em vez de mim. Mas eu não tenho forças para lutar por este casamento porque não acho que vale o esforço. Ontem recebi uma mensagem de texto de Sarah dizendo que Eve quer ter uma conversa comigo. Aparentemente, Eve disse a Sarah que talvez estivesse disposta a coexistir comigo se eu me desculpasse por ter o expulsado e reconhecesse a dor que causei à família dela. Quer que eu admita que meu relacionamento com Sarah contribuiu para o divórcio dos pais, mesmo que tecnicamente não tenha sido uma traição. Se for para ser sincero, eu não quero fazer nenhum pedido de desculpas. Se eu admitir que tive culpa no divórcio, estarei validando tudo o que Eve e Peter disseram sobre mim. Além disso, para quê? Para recuperar um casamento no qual eu não importo para minha esposa? Sarah parece disposta a sacrificar nosso relacionamento para apaziguar a filha, o que, honestamente, me diz tudo o que preciso saber sobre onde estou em suas prioridades. Atualização 2. Quero agradecer a todos que responderam à minha última atualização. Muitos me disseram que eu não deveria me desculpar por algo que não fiz, e outros apontaram que o casamento exige compromisso. E eu concordo com os últimos, mas somente quando o casamento é algo que você quer preservar. Esse compromisso também deveria ter vindo da minha esposa, e vocês veem como tudo terminou. Não vou continuar fazendo concessões sozinho. Depois da minha última publicação, decidi me encontrar com Eve, mas apenas porque pretendia entregar os papéis do divórcio a Sarah e deixar que a própria filha visse o que destruiu. Sarah organizou o encontro, mas não compareceu. De qualquer forma, serviu para eu dizer a Eve que ela estava destruindo o casamento e a felicidade da mãe, e que deveria se perguntar se conseguia viver com isso. Mas estou me adiantando. Eve chegou com 20 minutos de atraso e não se desculpou por me fazer esperar.
Pedi uma bebida cara e não ofereceu pagar, mas eu disse que não pagaria pelo que ela pedisse, então teve que pedir algo mais barato e pagar ela mesma. Sentamo-nos um de frente para o outro em um silêncio desconfortável até que perguntei o que ela queria conversar. Eve disse que vinha refletindo sobre a situação familiar e percebeu que talvez tivesse sido dura demais comigo ao longo dos anos. Disse que estava disposta a me dar uma nova chance se eu pudesse reconhecer o papel que desempenhei em seu trauma. Queria que eu entendesse que, além da linha do tempo técnica, meu relacionamento com Zara machucou, tanto a ela quanto ao pai. Eu disse a Eve que lamentava que ela tivesse sofrido com o divórcio dos pais e que nunca foi minha intenção causar-lhe dor. Expliquei mais uma vez que Zara e eu mal nos conhecíamos quando os pais dela se separaram, e que só começamos a namorar depois que Peter já havia saído de casa. Eve ouviu, mas não parava de balançar a cabeça negativamente, como se não acreditasse em mim. Contou que encontrou postagens antigas nas redes sociais mostrando Zara e eu em eventos da empresa antes do divórcio dos pais. Tinha capturas de tela de comentários de Zara nas minhas postagens e um curtir meu em uma foto de 2 anos antes de, supostamente, termos voltado a nos ver. Eve disse que isso provava que mantivemos contato o tempo todo e que estávamos mentindo sobre a nossa linha do tempo. Eram publicações reais de festas da empresa e eventos de trabalho, mas não demonstravam nada impróprio. Zara havia comentado coisas como boa apresentação hoje em postagens profissionais minhas, e eu tinha curtido fotos em grupo nas quais ela aparecia. Eve via o que queria ver. Tentei explicar que curtir postagens de trabalho não constituía um caso, mas Eve insistia que eu continuava mentindo. Afirmou que essas interações nas redes sociais eram prova de que eu já estava cortejando a mãe dela enquanto ela ainda era casada. Disse que já havia mostrado essas capturas ao pai, e que ele estava convencido de que confirmavam o caso que sempre suspeitou. A conversa se deteriorou rapidamente a partir daí. Eve me acusou de fazê-la duvidar da própria realidade e de tentar reescrever a história. Disse que, mesmo que não tenha havido traição física, eu estava emocionalmente envolvido com sua mãe antes do divórcio e queria que eu ao menos admitisse que tinha sentimentos por Zara enquanto ela ainda era casada, o que, segundo ela, era tão ruim quanto um caso físico. Eu disse a Eve que não iria confessar algo que não aconteceu só para que ela se sentisse melhor com o divórcio dos pais. Disse que, se quisesse me culpar pelos problemas da família, era escolha dela, mas que eu não ia participar de uma mentira. Eve me chamou de egoísta e disse que me importava mais em ter razão do que com a felicidade da mãe. Eu disse que ela não se importava com a felicidade da mãe, porque eu estava prestes a entregar os papéis do divórcio por causa dela e da minha esposa. O encontro terminou quando ela se levantou furiosa e jogou a bebida no lixo de forma dramática antes de sair do café. Ela escreveu para Zara imediatamente dizendo que eu havia me recusado a assumir a responsabilidade pelos meus atos e que não estava interessado em fazer as pazes. Zara me ligou uma hora depois perguntando por que eu não podia dar a Eve o que ela precisava para se curar. Eu disse que estava cansado de tudo isso e que ela deveria se preparar para receber os papéis do divórcio. Para piorar ainda mais a situação, tudo ficou ainda mais complicado alguns dias depois. Ao que parece, Eve mostrou essas capturas de redes sociais a outros membros da família e amigos, apresentando-as como prova de que eu havia causado o divórcio dos pais. Zara disse que as provas de Eve haviam abalado sua confiança na nossa versão dos fatos. Zara me perguntou se eu podia entender por que aquelas antigas interações nas redes sociais pareciam suspeitas, mesmo que fossem inocentes. Percebi que Zara estava procurando motivos para duvidar do nosso relacionamento, porque isso tornaria mais fácil escolher Eve. Se conseguisse se convencer de que mentimos sobre a linha do tempo, então poderia justificar o fim do casamento sem sentir culpa. Finalmente liguei para o advogado e pedi que contratasse alguém para entregar os papéis. Tinha planejado fazer isso pessoalmente, mas Zara evitava me ver e não compareceu à reunião com a filha. Eu disse que não queria mais esperar, então era hora de encerrar tudo. Zara ficou surpresa por eu realmente ter iniciado o processo. Pelo visto, achou que eu esperaria para sempre que ela tomasse uma decisão sobre nós. Estava muito enganada. Implorou para que eu reconsiderasse e lhe desse mais tempo para consertar as coisas com Eve. Eu disse a Zara que o tempo de negociar já havia passado, que passei anos sendo tratado como um intruso na minha própria casa pela filha dela, e que agora ela me pedia para confessar crimes que não cometi só para manter a paz. Disse que, se Eve era mais importante do que nosso casamento, então deveria estar feliz por se livrar de mim. Até agora o processo de divórcio tem sido civilizado. Zara vai ficar com a casa, mas vai me pagar pela parte que contribuí, e vamos dividir o restante do dinheiro nas contas conjuntas. Aparentemente, Eve comemorou quando soube que os papéis do divórcio haviam sido entregues.
Zara me disse que a filha estava orgulhosa dela por ter colocado a família em primeiro lugar. Eve tem passado mais tempo em casa e até convidou Zara para visitá-la na universidade no próximo semestre. A relação mãe e filha que Zara tanto queria recuperar parece estar florescendo agora que eu estou fora do cenário. Estou morando com meu irmão enquanto procuro um apartamento próprio. É estranho voltar a estar solteiro depois de 5 anos de casamento, mas não estou tão devastado quanto pensei que estaria. Na maior parte do tempo, sinto alívio. Não preciso mais me defender nem andar em ovos com as mudanças de humor de Eve. Meu advogado diz que o divórcio deve ser finalizado nos próximos meses. Zara me enviou algumas mensagens para saber como estou, mas mantive minhas respostas curtas. Já não há mais nada a dizer que não tenha sido dito antes. Zara fez sua escolha, e agora que viva com as consequências dela. Atualização 3. O divórcio foi finalizado no mês passado. Zara e eu já não estamos oficialmente casados e me mudei para meu próprio apartamento do outro lado da cidade. O processo de divórcio foi tranquilo, uma vez que ambos aceitamos que realmente iria acontecer. Todo o processo durou cerca de 3 meses, assim que paramos de discutir sobre cada detalhe. Zara tentou se reconciliar comigo 2 vezes durante o processo de divórcio. A primeira foi cerca de 6 semanas depois que entrei com os papéis. Ela me ligou chorando e disse que havia cometido um erro terrível ao escolher Eve em vez do nosso casamento. Eu disse que ela tinha razão, mas que agora não havia muito que eu pudesse oferecer a ela. Os papéis já haviam sido entregues e eu já tinha começado a reconstruir minha vida. Zara disse que poderíamos interromper o processo se ambos quiséssemos, mas respondi que eu não queria. A segunda tentativa de reconciliação foi pouco antes da nossa audiência final no tribunal. Zara apareceu no apartamento do meu irmão e disse que queria lutar pelo nosso casamento. Afirmou que estava fazendo terapia com uma conselheira que a ajudou a entender que tinha permitido que Eve a manipulasse. Zara disse que agora estava pronta para estabelecer limites com a filha e priorizar nosso relacionamento. Ouvi o que ela tinha a dizer, mas não acreditei. Ela passou meses colocando as exigências de Eve acima do nosso casamento, e eu não achava que isso mudaria só porque uma terapeuta disse que era algo pouco saudável. Eu disse a Zara que agradecia por ter vindo conversar comigo, mas que eu já estava comprometido em seguir em frente com o divórcio. Zara me perguntou se eu consideraria sair com ela novamente depois do divórcio, como se pudéssemos recomeçar sem a pressão de estarmos casados. Respondi que não, que o divórcio tinha um propósito. O divórcio foi finalizado em uma manhã de terça-feira, em um tribunal no centro da cidade. Zara e eu nos sentamos com nossos advogados enquanto um juiz revisava o acordo de divórcio e assinava os papéis. Todo o processo durou menos de 30 minutos. No final, Zara tentou me abraçar para se despedir, mas eu apenas apertei sua mão e desejei o melhor. Encontrei Eve no supermercado 2 semanas depois que o divórcio foi oficializado. Ela estava em casa nas férias e fazia compras com algumas amigas. Me viu na seção de frutas e legumes e se aproximou. Disse que tinha ficado sabendo que o divórcio havia sido finalizado e que queria me agradecer por finalmente fazer a coisa certa. Eve me disse que sua mãe estava muito mais feliz sem mim e que o relacionamento delas nunca esteve tão bem. Afirmou que Zara havia fingido estar feliz durante nosso casamento, mas que na verdade sempre foi miserável. Disse que Zara havia confessado a ela que se casou comigo cedo demais depois do divórcio e que se arrependia de não ter dedicado mais tempo à filha. Eu disse a Eve que ficava feliz que ela e Zara estivessem se dando melhor, e que desejava que ambas fossem felizes. Ela pareceu decepcionada por eu não ter ficado bravo nem ter me defendido. Fez um comentário sarcástico dizendo que provavelmente eu nunca amei Zara de verdade, já que desisti tão facilmente. Eu apenas me despedi e terminei minhas compras. Zara me enviou algumas mensagens desde que o divórcio foi finalizado, que não tem nada a ver com o que Eve disse. Ela me mandou uma foto das férias que passou com Eve durante o recesso da primavera e disse que achou que eu gostaria de saber que estavam bem. Também me escreveu no meu aniversário para me desejar o melhor e dizer que esperava que eu estivesse encontrando a felicidade. Não respondi a nenhuma dessas mensagens. Comecei a sair com uma nova pessoa. Estamos juntos há cerca de 2 meses. Ela nunca foi casada e não tem filhos, o que é uma mudança refrescante. Ela sabe sobre o meu divórcio, mas não faz muitas perguntas sobre o que aconteceu. Estamos levando as coisas com calma e ainda não fizemos nenhum compromisso sério. Estou gostando de conhecer alguém sem a bagagem de enteadas, ex-maridos e provas constantes de lealdade familiar. Não guardo rancor de como as coisas terminaram com Zara e Eve. Zara conseguiu o que queria, a aprovação da filha e um relacionamento tranquilo com ela.
Eve também conseguiu o que queria, me tirar de suas vidas de forma permanente. E eu consegui o que precisava, deixar de ser tratado como vilão e conseguir um relacionamento menos complicado. A casa que compartilhei com Zara foi vendida no mês passado. Ela decidiu que era grande demais só para ela e para Eve quando esta vinha da universidade. Mudou-se para um lugar menor, mais perto do apartamento de Peter, para que Eve possa visitar facilmente ambos os pais. Atualização 4. Em 2 anos eu não havia publicado nada, mas suponho que este seja um bom momento como qualquer outro. Olá! Minha vida pessoal está muito melhor. Se vocês se lembram da pessoa que mencionei na minha última publicação, não estamos casados nem nada assim, mas começamos a morar juntos. Não há planos de casamento, mas já conversamos, talvez, sobre formar uma família. Embora sejam mais conversas jogadas ao vento do que projetos concretos. Por enquanto, estamos apenas aproveitando nosso relacionamento. Acho que ainda faltam alguns anos para isso, embora eu não possa evitar pensar que, se um dia eu for pai, não vou mimar meu futuro filho ou filha da mesma forma que minha ex-esposa mimou a dela. Lição aprendida. E falando da minha ex-esposa Zara, tenho novidades. Zara não está feliz nem conseguiu manter proximidade com a filha, Eve. Eve se mudou para outro estado pouco depois de se formar, acompanhando um rapaz que havia conseguido um emprego lá. Ou seja, sua filha a deixou sem marido apenas para depois abandoná-la por alguém que poderia ser seu futuro. Às vezes o destino é um pouco sarcástico, não acham? De qualquer forma, esse relacionamento não deu certo, porque o namorado de Eve odiava Zara. Ao que parece, Zara era intensa demais com a filha. Ligava constantemente, queria visitá-la todos os meses e estar mais presente na sua vida. Suponho que se sentia sozinha. Mas quando Eve terminou o relacionamento, não voltou para a mãe, porque já tinha seu grupo de amigos e seu trabalho por lá. Agora elas praticamente não se falam, porque Eve acha que Zara arruinou seu relacionamento. E eu sei de tudo isso porque, há pouco tempo, fui ao shopping com minha namorada para fazer algumas compras. Enquanto ela estava dentro de uma loja, eu a esperava sentado, e foi então que Zara me viu. Aproximou-se, começou a falar comigo e me contou tudo isso. Perguntou como eu estava, se ainda mantinha meu antigo emprego, mas não consegui responder muito antes de minha namorada chegar, a quem apresentei. Em seguida, fomos embora porque tínhamos outro compromisso. Não foi estranho, porque eu não senti nada por Zara, nem tristeza, nem melancolia pela relação que perdemos. Acho que me esqueci dela pelo resto do dia e só hoje lembrei daquele encontro e pensei em vocês. No fim das contas, me sinto grato por Zara e por sua filha. E não digo isso com ironia. Acho que estou em uma fase melhor da minha vida, e embora na época eu não conseguisse enxergar isso, porque estava bem no meio da tempestade, foi uma mudança positiva. Era só isso que eu queria escrever.